meus amores, aula de ensino religioso agora, tá? Como sempre, a Pro vai começar contando a história para vocês e depois nós voltamos ali para a apostila, tá bom? Para o livro aí. Então, abram lá na página 54. Nós estamos entrando agora no capítulo 23, que tem como título Saber é Poder. Já viram aí? Página 54? Então segura aí um pouquinho, nós vamos fazer 2 capítulos hoje na aula, tá bom? Segura aí um pouquinho, a Pro vai contar a história para vocês. Vamos lá? Saber é poder. Atenção à história. Davi já era bastante idoso e sabia que seu fim estava próximo, contudo, tinha um grande desejo no coração: construir um templo para o Senhor em que todos pudessem adorá-lo e onde fosse possível guardar a arca com os 10 mandamentos. Ele compreendia que não teria tempo para ver a construção pronta, né? Mas pelo menos ele iria começá-la. Sob a orientação de Deus, Davi abdicou do trono e o profeta Natã ungiu Salomão como rei de Israel. Salomão era muito jovem para ser rei e antes de morrer, Davi lhe deu um sábio conselho. Pediu ao filho que fizesse a vontade de Deus e lhe pedisse sabedoria para dirigir o povo, pois somente assim teria sucesso. O rapaz fez tudo o que seu pai havia recomendado e o Senhor lhe concedeu muita sabedoria para governar e concluir a construção do templo. Um dos primeiros problemas que lhe trouxeram envolvia 2 mulheres que pretendiam ser a mãe de um mesmo bebê. Como saber qual delas era a verdadeira? Salomão, sentado em seu trono, ouviu atentamente a história. Elas moravam juntas e tinham bebês quase da mesma idade. Mas numa noite, um deles morreu. E agora, cada uma dizia que o bebê vivo era o seu. Que situação difícil. Tragam-me uma espada, pediu Salomão. O que ele pretendia fazer com uma espada? Agora tragam a criança, ordenou o rei. Partam ao meio o menino e deem a metade para cada uma delas. Não, não, pediu a mãe verdadeira. Dê a ela o menino, mas não mate. Salomão deu a criança para aquela que implorou pela vida do bebê. Todos souberam então que Deus estava com o rei, dando-lhe sabedoria. Durante os dias de seu reinado, o povo foi muito feliz. Nunca antes haviam sido tão ricos, jamais haviam desfrutado daquela paz. A sabedoria de Salomão ficou conhecida em diversos países. Entre as pessoas famosas que foram visitá-lo estava a rainha de Sabá. Ela morava no sul da Arábia e sua viagem a Jerusalém deve ter sido longa e cansativa. Uma grande comitiva a acompanhava, levando muitos presentes para Salomão. A rainha queria ouvir mais da sabedoria do famoso rei. Salomão fez coisas maravilhosas, construiu 2 frotas de navios mercantes que percorriam o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Contudo, sua obra mais grandiosa foi a concretização do Templo de Jerusalém. Todos trabalharam com tanto esmero que este se tornou um monumento e um símbolo para os israelitas. No dia da inauguração, Salomão estava feliz, pois não só cumpria a promessa feita a seu pai, como também entregava ao povo um lindo lugar para adorar a Deus. O Senhor usou Salomão em seus empreendimentos, porque ele assim o permitiu. Por isso, tornou-se conhecido como o homem mais sábio da face da terra. Olha só. Quando permitimos que Deus nos use, Ele nos dá sabedoria e inteligência para fazer boas escolhas e realizar nossas tarefas da melhor maneira possível. Uma pessoa inteligente é aquela que tem acesso a muitas informações. Uma pessoa sábia é aquela que, além de ter o conhecimento, sabe o que dizer e como agir em diferentes situações, respeitando as leis de Deus e dos homens. Olha só. Vamos voltar agora lá para o livro, depois de vocês terem ouvido a história. Capítulo 23, página 54, Saber é Poder. Davi reinou sobre o povo de Israel durante muitos anos, até ficar idoso. Antes de morrer, escolheu Salomão, seu filho, para substituí-lo no trono, pedindo-lhe que continuasse o projeto de construção do templo do Senhor. Igual a Pro contou para vocês. Salomão temeu a responsabilidade, mas pediu a Deus a sabedoria para realizar o trabalho. O Senhor ficou muito feliz com a sua atitude, por isso lhe deu não somente sabedoria, mas também um reinado próspero que ficou conhecido pelo mundo todo.
Deus abençoou Salomão porque ele o permitiu. Nós também podemos receber as bênçãos do nosso Pai Celestial se colocarmos a vida em suas mãos. Trocando ideias. Por que Salomão pediu sabedoria? B. Se você estivesse no lugar dele, pediria a mesma coisa? C. No mundo de hoje, o que significa ter sabedoria? Então, olha só, para vocês pensarem aí e a gente trocar algumas ideias. Por que será que Salomão pediu sabedoria? Porque ele queria reinar, né? Ali o povo, ele queria ser um rei justo, ele queria agir da melhor forma, ele queria que seu reino prosperasse. E ele sabia que isso só era possível com a sabedoria, mas a sabedoria verdadeira, ele sabia que ele só encontraria com Deus, a fonte da sabedoria, né? Então, por isso ele pediu a Deus a sabedoria. Se você estivesse no lugar dele, você pediria também sabedoria? Olha lá, hein? No mundo de hoje, o que significa ter sabedoria? Ter sabedoria, como a Pro já leu para vocês, não é só ter conhecimento. Uma pessoa inteligente, ela tem conhecimento. Mas uma pessoa inteligente pode ter conhecimento, mas pode não ser sábia. Porque uma pessoa sábia, ela sabe agir em diferentes situações, da forma justa, da forma correta. E existem pessoas que nunca nem estudaram, mas são muito sábias, porque têm o conhecimento para resolver as situações do dia a dia, para tratar as pessoas da forma correta, para agir da forma correta. Então pode ser que a pessoa não tenha muita escolaridade, não estudou nas melhores escolas, não estudou em muitos lugares, mas a pessoa é sábia, porque busca sabedoria no Senhor, tá bom? Então é muito importante que vocês busquem sabedoria também. Número 1, ligue os títulos às ações correspondentes. Nós temos aí, inimigos da sabedoria e amigos da sabedoria. Os inimigos da sabedoria agem com responsabilidade? Não. Eles têm maus pensamentos? Sim, então já liga aí. Eles têm prudência? Tomam cuidado de tomar uma decisão? Não. Pessoa que não tem sabedoria, ela já vai tomar uma decisão sem pensar nela e sem pensar nas pessoas envolvidas. Os inimigos da sabedoria, eles agem com irresponsabilidade? Sim, exatamente. Eles têm temor a Deus, respeito a Deus? Não. E eles agem com desobediência? Sim. Então coloquem aí, já liguem aí com os inimigos da sabedoria. Agora os amigos da sabedoria, o que sobrou aí? E isso, responsabilidade, eles agem com responsabilidade, com prudência, né? Cuidado. E eles têm o temor a Deus, o respeito a Deus, tá bom? Muito bem. Página 55, continuando. 2. Certo dia, 2 mulheres foram até Salomão para resolver um grande problema, que está ali, essa história descrita em 1 Reis 3, de 16 a 28. Como o rei solucionou a questão? Conte a história nos quadrinhos abaixo. A Pro já contou a história dessas 2 mulheres. Lembra que as 2 mulheres levaram um bebê, falando que o bebê era das duas, certo? Porque o bebê tinha a mesma idade, porém um dos bebês tinha morrido numa noite e as 2 moravam juntas. E aí uma pegou da outra e as 2 estavam falando que o bebê era delas. E elas foram até o rei. E aí o que o rei fez mesmo? Muito bem, olha só, vocês vão ler essa história na Bíblia, tá bom? Leiam a história, escrevam aí, de acordo com a figura, o que é que está acontecendo em cada uma dessas partes da história. E aí depois vocês vão voltar o vídeo para ouvir a história direitinho que a Pro contou para vocês, e aí vocês vão ver se tá certo ou não, tá bom? E se restar alguma dúvida, falem com a Pro, que a Pro fala para vocês, tá bom? Mas não tem dúvida porque a Pro já falou para vocês, já contou a história. E também aí na Bíblia tá muito bem descrita essa história, tá bom? É muito interessante vocês verem como o rei agiu com sabedoria. Como ele foi sábio na hora de tomar a decisão e descobrir quem realmente era a mãe do bebê. Porque as 2 mulheres falavam que era mãe, tá bom? Então escrevam aí, caprichem, quero bem bonitinho, tá?
Olha lá no finalzinho da página. Senhor, dá-me sabedoria para fazer o que é certo, que nós possamos ser sábios para fazer o que é correto, tá bom? Muito bem, meus amores. Então, é para vocês fazerem agora, tá bom? Essa atividade. Pausa o vídeo aí e faça a atividade. E aí, dê continuidade, porque nós vamos para a página 56, no capítulo 24, que tem como título, Ele não soube escolher. Quem será que não soube escolher? Vamos lá? A Pro vai contar a história, como vocês já sabem, tá bom? Então, atenção, porque pode ser que vocês precisem de alguma coisa aí da história para responder, tá bom? No capítulo ali 24. E é muito importante você saber a história, tá bom? Porque é uma história importante da Bíblia e vocês precisam conhecer as histórias porque elas sempre nos ensinam. Vamos lá. Na época em que o povo de Israel era dominado pelos filisteus, um anjo veio até a esposa de Manoá e disse: Você terá um filho. Nunca corte o cabelo dele e lhe dê sempre alimentos saudáveis, pois será dedicado a Deus. Ele começará a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Quem será que tinha um cabelão, hein? Vamos lá. Depois de algum tempo, o menino cresceu e seus pais lhe deram o nome de... Isso, Sansão. Isso aí. A mãe só lhe oferecia alimentos saudáveis e nunca cortou seu cabelo. Ao se tornar um rapaz, Sansão ficou muito forte. Um dia, quando o jovem passava pelas plantações de uva, apareceu um leão rugindo. Que faria agora? Não tinha nenhuma arma na mão, mas agarrou o animal e o matou. Olha só, com as mãos, olha a força dele. Quando os filisteus souberam disso e de outras coisas que Sansão fazia, quiseram tirar-lhe a vida. Eles temiam lutar com um homem tão forte. De onde ele tirava tanta força? Os filisteus armaram um plano. Eles sabiam que Sansão gostava de uma moça chamada Dalila e ofereceram muito dinheiro para ela, para que ela descobrisse o seu segredo. Olha só, vocês conhecem essa história. Se me amarrarem com 7 cordas grossas, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Mais tarde, enquanto Sansão dormia, olha só, Dalila o amarrou com 7 cordas grossas e disse: Os filisteus vêm te pegar. Sansão logo arrebentou as cordas, como se fossem linhas queimadas, quer dizer, tranquilo de arrebentar, e eles continuaram sem saber o motivo de sua força. Dalila perguntou outra vez: Diga-me, como é que alguém pode amarrar você? E Sansão respondeu: Se me amarrarem com cordas novas, ficarei como qualquer outro homem. E Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Outra vez, ela disse: Os filisteus vêm te pegar. Porém, ele rompeu as cordas como se fossem fios de linha. Dalila ficou triste e disse que Sansão estava brincando com ela. Ele, para agradá-la, explicou-lhe que se fizessem 7 tranças com seu cabelo e as prendessem com um prego grande de madeira, ficaria muito fraco. Dalila fez como ele disse, e outra vez o jovem se soltou com muita facilidade. Dia após dia, Dalila perguntava qual era o segredo de sua força, até que Sansão, cansado de ouvi-la, contou-lhe a verdade. Nunca cortei meus cabelos, fui dedicada a Deus quando nasci, e se cortá-los, perderei a força. Agora Dalila sabia que ele falava a verdade, então chamou os filisteus, escondeu-os, recebeu o dinheiro que lhe haviam prometido, e enquanto Sansão dormia, os homens rasparam as 7 tranças da cabeça dele. Depois, como das outras vezes, Dalila o acordou. Os filisteus vêm te pegar! Sansão pensou que poderia se livrar como das outras vezes, mas se enganara. Estava fraco, muito fraco. Ele havia quebrado uma promessa de modo que Deus não poderia mais ajudá-lo. Os filisteus o amarraram, furaram seus olhos e o levaram para uma prisão, onde ficou trabalhando num moinho. Sansão se arrependeu por não ter obedecido ao Senhor. À medida que seu cabelo crescia, Deus permitia que suas forças aumentassem, porém os filisteus não sabiam disso. Certo dia eles resolveram fazer uma grande festa para o deus Dragão, porque haviam aprisionado Sansão. As pessoas vinham das montanhas, dos vales, de todos os lugares para a comemoração. Todos estavam alegres. Tragam-nos Sansão, pedia a multidão. Quando Sansão entrou no templo de Dagon, o povo começou a se divertir às custas dele.
Então o prisioneiro pediu ao rapaz que o levava pela mão: deixe-me tocar as colunas que sustentam o prédio para que eu possa me encostar nelas. Quando chegou perto das colunas, Sansão orou: Senhor, dá-me forças só mais uma vez. E enlaçando as colunas, Sansão as puxou com toda a sua força. De repente, um barulho muito forte assustou a multidão. Em seguida, o templo desmoronou. Olha só, caindo sobre as pessoas que ali se encontravam. Sansão se arrependeu das escolhas erradas que fizera e Deus prontamente o perdoou. Embora não tenha cumprido a missão que o Senhor lhe confiou, de atuar como juiz e protetor do povo de Israel, pôde, ao final de sua vida, ser usado por ele. Então, olha só, Sansão, o fortão do cabelão, hein? Lembra da música? Então, você já sabe essa história de cor. Vocês viram que o que Deus queria de Sansão? Obediência. Obediência, certo? Ser fiel à promessa que Deus fez, que ele seria uma pessoa forte, que seria o juiz de Israel, que libertaria os israelitas dos filisteus, que era um povo que sempre amedrontava os israelitas. Mas Sansão desobedeceu a Deus e não manteve a sua promessa. Então ele perdeu suas forças, né? Mas no final da sua vida ele se arrependeu e ele voltou a Deus, percebendo que Deus era a fonte da sua força. E aí Jesus o devolveu, né? Devolveu a força para que ele continuasse, certo? Deus devolveu isso para ele. Vamos lá, página 56. Agora todo mundo com os olhinhos na apostila. Ele não soube escolher. Quem que não soube escolher? E agora nós sabemos, Sansão. Sansão foi escolhido por Deus para proteger os israelitas dos inimigos filisteus e lembrá-los de seguir suas orientações. Para tanto, ele recebeu uma super força, tornando-se um herói de sua época. Porém, quando escolheu se afastar de Deus, Sansão enfrentou muitos problemas. Ele aprendeu que necessitava de Jesus em todos os momentos da vida. 1. Que lições você pode aprender com a história de Sansão? Descubra uma delas copiando as colunas do bloco A, as colunas, tá? Então quer dizer que você vai copiar na vertical, tá bom? Então, descubra uma delas copiando as colunas do bloco A para o bloco B, que está lá embaixo já organizadinho. Observe que em cada coluna há espaços em branco e preenchidos. Veja o exemplo. Como é que eu vou conseguir saber onde eu vou colocar a coluna? Pessoal, o segredo está em vocês olharem a quantidade de bloquinhos brancos e a quantidade de blocos verdes, tá bom? Então você vai lá contar, ó, nós já temos um aí que já está mostrando, tá bom? E vai ser construída ali uma frase, tá bom? Uma frase dessa direção assim, ó. Vai fazendo assim, então vai ter que ser uma frase. Então as colunas precisam estar construídas de forma que no final elas vão construir a frase, tá bom? Então vá primeiro por eliminação. Então, por eliminatória, aliás. Vou olhando lá. Por exemplo, a última coluna ali do bloco A, essa coluna aqui, ó, onde tem o U, essa coluna, pessoal, ela tem 3 blocos verdes, certo? Já no início. Qual é o único lugar ali no bloco B que tem 3 bloquinhos verdes no começo? Isso, a última coluna. Então quer dizer que o U vai ser colocado nessa última coluna. Agora é só fazer os demais, tá bom? Olha, nós vimos que no bloco A, a segunda coluna, o primeiro bloquinho é verde. Opa, onde tem no bloco B uma coluna que o primeiro bloquinho é verde? Pronto, achamos. Então você coloca todas as letras nessa coluna e é só fazer. Então pausa o vídeo, faça essa atividade agora e aí depois volte pro vídeo para falar para vocês, fazer com vocês a correção, tá bom? Então pausa o vídeo aí. Pausa o vídeo e vai fazer, tá bom? E volta aqui com a Pro. Muito bem. Parabéns para você que já fez, tá bom? Pausou o vídeo, fez aí. Super legal, e agora vem com a Pro. Pessoal, vai ficar dessa forma a resposta, tá bom? E eu espero que vocês tenham feito, não só pegaram a resposta aqui não. Isso daí mexe com o cérebro. Lembra que a gente estudou em ciências
que o cérebro também precisa de academia? Isso daqui é um ótimo exercício para tonificar o seu cérebro. Olha lá, vai ficar assim, ó. Sansão era forte, mas não soube obedecer. Eu quero ser obediente. Entenderam? A Pro falou certinho aí, ó, como que ia ficar nas linhas as palavras, tá bom? Se você perdeu alguma coisa, volte o vídeo, tá bom? Para você conseguir corrigir, para ter corrigido aí na apostila. Muito bem. Página 57. Que atitude de Sansão desagradou a Deus? Que atitude que Sansão teve que desagradou a Deus? Só o fato de ter cortado o cabelo? Não era essa a questão. Ele desobedeceu a Deus. Ele foi contra a vontade de Deus, certo? Então, foi isso que aconteceu. Escrevam aí, tá bom? Número 3. Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse a força que ele tinha antes. O Senhor atendeu ao seu pedido. Logo após, o que fez Sansão? O que Sansão fez quando Deus atendeu o pedido dele de devolver as forças para ele? Isso. Ele destruiu o templo, né? Porque ele fez aquilo ali, olha lá na imagem com as colunas. Ele afastou as colunas, ele conseguiu quebrar ali, tirar do chão. E ele destruiu, né, o templo e as pessoas que estavam ali no templo, que estavam zombando de Deus, certo? 4. O que você aprendeu com a história desse personagem bíblico? O que você aprendeu? Essa é uma resposta pessoal, mas nós podemos pensar também que, olha só, Sansão ele errou, ele fez algo errado, mas ele pediu perdão para Deus no final, não pediu? E o que Deus fez? Deus aceitou o pedido de perdão de Sansão, porque foi de coração, foi real, ele se arrependeu mesmo. Então, quando nós erramos, é melhor que a gente não erre, porque quando a gente erra, nós temos consequências, certo? Mas quando nós erramos, quando de alguma forma a gente faz alguma coisa errada, nós podemos pedir que Deus nos perdoe, porque Ele perdoa as nossas faltas, tá bom? As nossas falhas, tá? Número 5. Sansão cometeu um grande erro, mas se arrependeu. Você já fez uma escolha errada? Se sim, que atitude você teve para corrigir o seu erro? Então esse é o momento de você pensar. Pense aí, você já fez alguma coisa errada? E você tomou alguma atitude para corrigir esse erro? Então escreva aí sobre isso, tá bom? É tua resposta pessoal. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Provérbios 23, 23. Então isso aí é para você pensar. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O que está querendo dizer? Que tudo isso aí você precisa ter, mas você não pode se desfazer deles, tá bom? Certo? É só um provérbio. Aí é uma figura de linguagem, a gente está falando de um jeito, né, para a gente entender de uma forma diferente, tá bom, pessoal? Um super beijo para vocês e até a próxima aula.